Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do podcast Talentos no Mundo. Eu e a Isa, essa dupla dinâmica aqui, a Nete e Isa, Isa lá no Canadá, eu aqui em Dubai. E hoje a gente conta com a participação da Luciane. Luciane está na Alemanha, na cidade de Leipzig. Ela está morando nessa cidade, na Alemanha, há quase um ano. E ela tem muita coisa para contar para gente, para compartilhar e contar um pouco como é que foi aí essa trajetória desse período dela estar trabalhando, estar morando nessa cidade. E o mais importante que a gente quer saber, dicas, diferenças culturais, custo de vida, enfim. Luciane, seja bem-vinda, mas antes da gente começar, eu queria dar aquele oi para a Isa. Tá tudo bem, minha amiga? Tudo bem, mas reiterando aqui, endossando, eu sou a Isa da Talentos Internacional e trabalho com mentoria e intercâmbio. E quero aproveitar também que esse é um lugar diferenciado nosso, que é o nosso podcast, para a gente entender como é que anda o nosso povão, nossos brasileiros distribuídos pelo mundo e qual é o feeling de cada um em cada adaptação, né? Que cada um vê a coisa diferente. E hoje, de novo, estamos aí agraciados com a Alemanha novamente, que é um país bem diferente das nossas culturas. Exatamente. A gente já teve a Seja Andressa bem-vinda. e agora a gente vai entender um pouco da Alemanha sob o olhar, sobre as impressões da Luciane. Mas antes da gente começar também, pedir aquele joinha, pedir para você compartilhar esse conteúdo com amigos, com familiares e se inscrever no nosso canal. Para a gente, esse joinha, ó, vale ouro. Então, lasca lá no joinha, não esquece de se inscrever e ativa as notificações. Falou? E bacana também lembrar isso, né, Isa, que como a Isa da Talentos é de uma empresa que trabalha com intercâmbio, com mentoria, com receptivo, então todo esse escopo, esse background nos motivou a criar esse podcast para a gente conhecer como é que está o dia a dia, como é que são as impressões, a jornada desses talentosos, né, Isa, que estão morando em outros países, porque tem que ser muito talentoso mesmo para você É, morar em e outro só país. reiterando, a ANET agora faz parte também do braço extensor da Talentos em Dubai, representando a escola IC, para quem quer aprender inglês e ter uma aventura de ouro, né? Porque na cabeça da gente, Dubai é tudo ouro, ouro. Ouro, ouro, nem tanto, nem tanto. Mas vamos lá, Luciane, vamos lá. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Luciane, fala um pouquinho de você. Você é de onde do Brasil? De qual cidade? Qual Eu estado? sou de, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Na realidade, eu morava em Brusque há 9 anos e meus pais em Florianópolis. E eu vim para a Alemanha como enfermeira, né, através de um projeto que é um projeto que veio da Helios, que é a maior companhia de hospitais aqui da Alemanha, junto com o governo alemão. Então, a gente começou o projeto no Brasil, ficamos um ano no Brasil estudando só alemão, 9 meses na realidade estudando só alemão, e aí a gente veio para a Alemanha com nível B1. Uhum. Já informo que alemão é difícil. É difícil. Eu Você acho que é a teve então que oitava. fazer uma prova de proficiência para poder conquistar essa posição e trabalhar aí. E trabalhar. Muitos colegas ficaram no Brasil por conta que não conseguiram, dentro do período, né, Uhum. realizar as provas e fazer todos o necessário para vir. Só que eu tive um diferencial, que eu tenho cidadania europeia, eu tenho cidadania italiana por parte da minha mãe, então para mim facilitou muito, muito o processo. Os perrengues de visto, de ir na embaixada, essas coisas eu não tive justamente porque eu já tenho a cidadania italiana. Já pulou essa etapa, né? Já pulei essa Boa. etapa. Mas eu queria entender, Luciane, por que você decidiu ir para a Alemanha? Por que você escolheu a Alemanha? Você já trabalha como enfermeira no Brasil, já é a tua Sim. profissão, né? Isso, eu sou enfermeira no Brasil há 14 anos e eu resolvi vir para a Alemanha, que na realidade eu estava entre os Estados Unidos Ah, e Alemanha.
E eu estava com uma proposta de emprego em Montana e outra proposta de emprego aqui na Alemanha. E como a minha irmã morava em Berlim, eu pensei, não, eu já vou para lá, que eu já tenho, Claro. né, já tenho alguém para conversar se acontecer alguma coisa, se Isso, qualquer muito melhor. emergência, tem a minha irmã. Em 9 meses a minha irmã voltou para o Brasil, mas está arrependida já, já quer voltar para a Alemanha. Certeza, tenho certeza. E aí pronto, você foi por causa da irmã e ficou sozinha. E fiquei sozinha, daí eu conheci meu namorado e estamos juntos agora, né? Ai, ó, que Olha, beleza, é isso aí, que bacana. Mas eu acho interessante, a Luciane falou um ponto, não sei se a Isa lembra do período da Covid, eu acho que nesse pós, a necessidade enorme de enfermeiros, né, médicos e enfermeiros, mas mais até enfermeiros, né, surgiu esse novo formato em outros países também, buscando esse profissional em outros, né, havendo esse intercâmbio, né, de oportunidade de sim. trabalho de um país para o outro. Haja visto que o Canadá, a Isa pode até corroborar com isso, tem um programa específico para quem trabalha com É, enfermeiro, né? com enfermeiro. É. Exatamente. Para quem é especialista em alguma área de saúde, eu trabalhei em duas situações. Uma primeira era com a Itália, que a Itália foi buscar, especialmente no Brasil, só enfermeiros para cobrir o programa que eles tinham lá de carência de profissionais. Aí eu trabalhava na empresa Humana Itália e ele abriu lá especificamente, justamente para fazer naquela temporada, bem antes da Covid. E aqui agora o Canadá novamente abriu. Novamente, enfermeiro, onde tem carência, médico, mas existe todo aquele protocolo, não é só assim, eu sou enfermeiro, eu vou conseguir. Primeiro é a língua, a adaptação ao país. O Canadá é bem receptivo, né? Mas a Alemanha, o que a gente escuta um pouquinho é essa dificuldade, porque é tudo bem diferente da gente. Eu imagino que é você se sentir fora do seu aquário mesmo. Tem que ser bem focado na atividade, Você já tinha tido essa dos experiência desafios. de morar fora do Brasil ou é a primeira vez? Não, eu já tinha morado tanto no Canadá, em Toronto, morei 2 anos, Ah, quanto nos Estados Unidos, em Wisconsin, ah, em bom, Madison, sim. né? Ah, Aham. Então, frio para você é tranquilidade, já está O frio adaptada. já, mas às vezes a gente ainda passa um friozinho. Me fala então da adaptação, como é que foi? Chegou aí, sua irmã passou uns meses, e voltou. Como é que foi isso? Então, Berlim praticamente porque aqui a Alemanha ela é dividida em dois, né? Ainda, apesar da queda do Muro de Berlim, ainda existe a parte oriental e a parte ocidental. As diferenças são gritantes. Por exemplo, na parte oriental, que é onde eu estou, né? É uma região onde os prédios não são muito altos. O processo social é muito forte, tanto da questão da saúde quanto da questão das escolas, né? Mas também o preconceito, né? Ele é mais forte, né? Eles não fazem, eles sabem falar inglês, mas eles não fazem questão de falar inglês Entendi. com você. Por exemplo, o meu inglês, como eu morei fora há muito tempo, então para mim já era uma língua mais tranquila de falar. Mas eles não fazem questão, eles fazem questão de você falar o alemão. E nós temos a outra dificuldade, que é o dialeto, que além de ser sim. difícil o alemão, ainda eles, além do sotaque que eles já têm, ainda tem o dialeto. Nossa, eu não Então já sabia que tinha aconteceu. dialeto alemão. Tem vários dialetos. Sim. Aham. Então, assim, por exemplo, já aconteceu comigo de eu estar com dois pacientes no quarto. Eu falava em alemão com o paciente falava em dialeto com o outro respondia em dialeto e esse aqui me passava em alemão. Então, é outra coisa que a Alemanha tem a oferecer, né? Uhum. Em E não se relação. desapega. Hum, Inclusive, as regiões do sul do Brasil, existem ainda colonizadores ali que só falam o dialeto alemão. As pessoas saem e não deixam, os mais antigos, né, gerações antigas, que dificultam muito e passam para as gerações novas esse dialeto. E é bem interessante.
É o Alterdeutsch, que é o alemão antigo. Tanto que o Thomas, que é meu namorado, ele conversou com um amigo dos meus pais, que ele é alemão. Mas o problema do sul, a gente tem as regiões de italianos e alemães que só falam entre as famílias, né? Tanto que eu vim de uma família italiana. A minha mãe fala italiano, falava muito italiano com a minha avó, mas não ensinou a gente por conta da Segunda Guerra. Depois que houve a Segunda Guerra e que entrou o período da ditadura, eles se fecharam muito em relação a isso. Então, para não correr o risco da criança falar na rua ou falar em outro idioma que não seja o português, então se fechou, mas ainda existe sim. Nós temos Blumenau, Pomerode, Treze Itilhas, Blumenau e Pomerode que são de origem alemã e que realmente a cidade que você chega tem muitas placas em alemão, inclusive. E é bem diferente mesmo, né? E cervejas artesanais, o Sul, eu sou sulista, então eu sou apaixonada pelo Sul, né? Do E Brasil. Florianópolis que tem outra vibe, né? Florianópolis é o Berlim do É Sul, cosmopolita, é a cosmopolita. cosmopolita, Quando exatamente. você chegou, você foi direto para Berlim, depois que você foi para Leipzig. Não, eu vim direto para Leipzig, porque como eu vim com esse programa, então até alguma das coisas que eu vou falar aqui é a questão, por exemplo, moradia. O hospital, ele já alugou os apartamentos para a gente já veio com Ah, que legal. com os apartamentos alugados. Só que aqui é uma questão muito difícil a conseguir um novo aluguel. Por exemplo, para você se mudar, para você ir para outro lugar, não é que nem no Brasil, né? Que a gente chega, eu vou na imobiliária, já vejo ali, já consegui com o apartamento, gostei. Você tem que pagar a caução, você tem que pagar 3 meses de aluguel. Pelo menos na minha imobiliária, nem todas as imobiliárias elas funcionam do mesmo jeito, mas a imobiliária que eu estava, você tem que pagar 3 meses de aluguel após você dizer que você não quer mais ficar com o apartamento. Então você tem que ter disponibilidade financeira para mudar, né? Porque você vai pagar o novo apartamento e o E o apartamento antigo? antigo. E aqui tem as diferenças que eles chamam de warm and kalt, que é o quente e o frio. O apartamento frio é o apartamento que não vem com aquecimento, e o apartamento quente é o apartamento que vem com aquecimento. Sem aquecimento, você não vive na Alemanha no inverno, né? Apesar de outra situação que eu vou falar, é a questão das casas. Elas são muito prontas, são todas bem otimizadas para o frio. Então, aqui no verão, você passa muito calor, Sim, entendi. muito mesmo. Entendi. E ainda eles têm, no sul, a gente tem essa frase: não abre a janela para não entrar o frio. E aqui é o contrário, não abre a janela para não entrar o calor. E eu, nos primeiros dias que estava um calorão, eu cheguei no hospital, já fui abrindo as janelas, já fui conversando com os pacientes, e a minha chefe assim, não, fecha essas janelas, vai entrar o calor. Eu disse, que diacho é isso de entrar Por calor aqui favor. dentro? Deixa eu Aqui eu tenho ventilar, essa né? teoria no Canadá. A gente tem uma coisa. Agora, por exemplo, você tem que fechar, porque a gente ainda está no inverno, né? Ainda está Uhum. 7 graus, a noite é zero. Vai tudo embora, menos o inverno aqui, o frio. E no verão, se você não ligar o ar-condicionado e ficar abrindo a janela, o calor vai entrar de arrastar mesmo, de você ficar pingando. É bem assim mesmo. Não abra a janela para o calor não entrar. Agora Só você à vê que noite. tem uma coisa que é muito cultural, que eu acho que é do brasileiro, né? A gente tem um negócio assim, chegou e quer abrir. Eu tenho isso, eu gosto de abrir janela, eu gosto de, sei lá, entrar o ar, olha, coisa de maluca, né? Uau! Mesmo no inverno intenso em Toronto, quando eu estive em Toronto, menos 20 graus, eu abria dois dedinhos, porque você fica o tempo todo no aquecimento. É um negócio que a pele começa a ficar ruim. Enfim, Ficar fora. eu acho que é muito cultural e aí são as nossas diferenças mesmo, né, que acontecem. E um outro detalhe que eu queria chamar a atenção também, que a Isa sempre fala, que se você tem um trabalho específico, diferenciado, se você vai para um outro país, dentro de um programa, no caso seu, né, um programa que estava buscando É, país, acolhido. tudo, É. tudo organizado e planejado, é uma caminhada muito diferente. Porque a gente sabe que tem muito.
brasileiro que está se lançando aí, né? Vai para Portugal, pela facilidade da língua, muitos, até aqui em Dubai, muitos vêm para cá agora para Dubai, porque tem a facilidade do visto, né? O nosso passaporte ele é bem aceito, você pode ficar aqui 3 meses sem visto, né? É, e aí as pessoas vêm para cá e tentam, nesses 3 meses, resolver a vida. E aqui tem uma coisa de bom, que se você arrumar um emprego, o empregador passa a ser o seu sponsor, e aí você não precisa nem sair do país para reentrar. Não, aqui mesmo você já muda aqui dentro. Então, são facilitadores. A diferença da moeda também não é tão grande para o real, né, do dirham, que é a moeda local para o real de quase 1 para 3, não é uma diferença como o dólar, né? Então, e o euro, né? Então, acaba ficando. Então, assim, você vê pessoas se lançando ao mundo, talentosos, É, mas a Luciane não, foi com tudo, mas mesmo assim, né, Luciane? Tem uns perrengues complicado, né? quando chega, né? Tem os perrengues. Até você falou uma coisa muito interessante que é abrir a janela no inverno. E aqui a gente chama de Frischluft, que é entrar um pouco do ar mesmo da rua Ah, para circular. No é. inverno, Do no inverno. inverno, Uhum. no inverno. Abre as paredes, porque no Agora, verão é no verão, proibido. no verão pode abrir, não. Essa foi boa, viu? Não. No inverno você abre para Quando entrar o ar fresco, vai né? trabalhar, com tudo certinho. A perrengue assim, Uhum. que você conseguiria lembrar agora, assim, 2 perrengues assim que marcaram aí essa chegada sua. Perrengue, eu acho, o alemão ele é muito pontual. Vamos falar agora algumas coisas da Alemanha e que são perrengues que acontecem. O alemão ele é muito pontual. Ele você marcou às 8, você tem que estar, não é 19h59, não é 8h01, é 8 horas da noite ou 8 horas da manhã, enfim. É 8 horas, 8 horas. Eles não têm esse negócio do atraso, da brasileiridade. Uma das coisas até que aconteceu comigo foi que uma vez nós marcamos um jantar em casais aqui, e eu estava tentando apresentar uma amiga para uma amiga do meu namorado aqui, então, e aí ela chegou com 1h30 de atraso. Hum, Meu Deus, esses homens já estavam pulando Meu, aqui. Ela vem mesmo? Eu disse, "Ih, é brasileira, meu filho, aguarde." Então, bom, assim, que bom. então acontece. Mas o que é o ponto do perrengue? É que os trens às vezes atrasam ou não vêm. E simplesmente já aconteceu de eu estar em Berlim, voltando para Leipzig com todo o horário certinho, que no outro dia de manhã eu tinha que trabalhar, 4 horas da manhã eu tenho que estar acordada, começo a trabalhar às 6, mas Mesmo direitinho esse horário, mesmo no inverno? no inverno também. Meu É Deus. Noite, né? das Tudo 6. escuro. É. E nós temos três turnos, né? Aqui na Alemanha normalmente é assim. É o Fru, que é das 6 da manhã às 2 da tarde, o Spät, que é da 1h40 às 9h40, e o Nacht, que seria o noturno, que é das 9h40 às 6 horas, 6h05. Então você tem que pegar para chegar antes para pegar o plantão e depois passar o plantão. Então você fica meia hora a mais nesse intervalo, né? Então já aconteceu assim dos perrengues, a gente acha, não, a gente vem para a Alemanha, os trens vão funcionar super certinhos, Posso que tudo. nada. Já aconteceu de eu comer mosca, eu esperar mais de 2 horas lá com mala, com tudo, esperando o Quanto trem tempo passar, literalmente. entre as duas cidades, Leipzig e Berlim, de trem? De trem dá 2 horas, mais ou menos. Próximo. E aí nós temos uma diferença, que é um dos pontos que eu iria falar aqui também, que nós temos aqui o Deutsche Ticket. Que o Deutsche Ticket é o seguinte: você paga 58 euros por mês e você pode andar em toda a Alemanha. Pode ir de norte a sul, mas você não pode pegar o ICE, que é o trem rápido. Você Hum, tem que pegar o regional. Então, esse regional, às vezes, de ICE você demora 1h30, de regional você demora 2 horas e meia, ou de ICE você demora 6 horas, de regional 15. Aí depende muito da situação. Então, para se locomover aqui, a gente usa muito regional, né? Então, o regional você faz
Até teve uma amiga minha que foi para Munique, e de Munique ela foi para os Alpes Suíços, para a divisa ali dos Alpes Suíços, e ela pensou assim, cara, isso aqui eles não vão aceitar, eles não vão aceitar Dodge Ticket, mas eu tô sem dinheiro, porque aqui é outra diferença cultural. Aqui todo mundo anda com dinheiro, que eles chamam de bar, quer É, pagar é. em cash, quer pagar em dinheiro. É muito difícil as pessoas pagarem no cartão, tanto que tem muitos lugares que nem aceitam cartão, é tudo no dinheiro. E você fica assim, mano, o Brasil, você paga com Pix. No Pix, na praia, tá? Lá no Rio, É, na é. praia, o cara olha o mate, e aí Exatamente. você já bota o QR Code e já foi. Já foi. E aqui não. Apesar de ser um país muito tecnológico, ele tem algumas coisas assim que não dá de entender. Aí, tanto que eu perguntei assim: não, me passa seu IBAN, que é tipo, me passa seu Pix. A pessoa ficava me olhando assim, que guria doida. O que ela quer com o meu IBAN? Não, não. Então é tudo no dinheiro. E aí ela não tinha dinheiro na carteira, chegou lá e eles aceitaram o Deutsche Ticket, né? O Deutsche Ticket. Então ela conseguiu subir lá, ver, fazer a vista lá dos Alpes Da vista. tranquilamente usando o Deutsche Ticket. Que isso eu acho que é um ponto muito legal aqui na E Alemanha, é que você pode viajar a Alemanha inteira usando o seu Deutsche Ticket. uma curiosidade, eles são punitivos com essa regra cotidiana, porque em Toronto, você morou em Toronto, você sabe, subiu no streetcar sem o ticketzinho, leva uma multa, aí vai para a corte. Eu fui, parei uma vez para fazer uma escala na Alemanha e deixei minha mala assim, fui beber água, levei um grito tão grande. Aí, assim, minha curiosidade, eles são realmente assim punitivos com esse bem à vontade do turista, essa coisa fora do. Parece que tá. A regra tem que ser obedecida, do falar alto, do não falar no telefone, ou são tranquilos. Há diversos, como aqui, a diversidade no Canadá é maravilhosa. Eu me sinto em casa no Canadá, né? Como em nenhum outro lugar. Então, o Canadá é o meu país do coração, né? Ah, Eu eu nasci também. brasileira com o coração no Canadá. Eu também. Mas, assim, na Alemanha, o que acontece? Eles são muito punitivos e têm um temperamento alemão, que é uma coisa assim. Única. Ou eles são muito queridos, muito simpáticos, ou eles são extremamente grosseiros e não tem conversa, não tem o meio termo. Entendi. Entende? Uhum. Eles vão de um extremo ao outro. Então, assim, é punitivo sim, mas normalmente os policiais, quando eles entendem que você não fala o alemão ou que você não está entendendo, eles tentam ser Isso. mais tranquilos, Uhum. né? Sim. Mas eles são. Os policiais, agora, as outras pessoas, se eles veem que você está fazendo algo errado, você vai receber sim um grito. E aqui, grito para eles é norma. Normal, é Mas não regra. for normal. E- Já aconteceu muito, assim, de colegas de trabalho, às vezes parece que eles estão se matando, mas eles estão gritando lá, daqui a 5 minutos está tudo resolvido. E aí é uma coisa do alemão mesmo, profissional, eles não levam nada pro coração. Isso aqui aconteceu aqui, fica aqui, se eu fiquei chateado, já foi e acabou. O alemão, ele é Agora muito eu estou racional. curiosa para saber como é assim a rotina no trabalho, porque é muito diferente, né, a forma de trabalhar do Brasil, por exemplo, para o Canadá, né? E eu imagino que para Dubai também é totalmente diferente. Por exemplo, aqui não tem lei trabalhista, a gente pode trabalhar as três na mesma posição, exercendo a mesma função, e cada uma tem um salário diferente. Aqui é muito normal. E o salário também, ele tem muito de referência o tipo de nacionalidade. Se você é europeia, você é russo, você é asiático, então cada, né? E eu falo que o brasileiro está no meio termo, né? Normalmente o brasileiro que vem para cá é um profissional técnico, engenheiro, né? Tem muito profissional na área esportiva, né? E jogador de futebol, enfim, tem uma galera grande aqui que é da área de esporte, mas também não é o melhor salário, que seria do europeu, do inglês, né? Mas também não é o mais baixo. Então a gente fica no meio termo. Como é que é aí, Luciane, as relações trabalhistas? E a lei trabalhista, até vou abrir um parênteses, que ontem teve uma greve no hospital, justamente porque aqui nós enfermeiros, a gente não é como enfermeiro do Brasil.
Se a gente fosse revalidar o diploma aqui para ser enfermeiro como no Brasil, a gente seria médico assistente. Não seria enfermeiro. Porque o enfermeiro, ele tem um conhecimento técnico, ele tem um conhecimento de cuidados de enfermagem, mas ele trabalha como técnico aqui. Então, você faz tudo com o paciente: banho, alimentação, movimentação com o paciente, tudo é o enfermeiro que faz. E você fica responsável, por exemplo, na minha estação, a gente fica de 6 a 12 pacientes, normalmente responsáveis por período. Uhum. Então, você tem que fazer tudo, de medicação, cuidados de enfermagem, e tudo é muito organizado. Muito assim, você tem um tempo na sua cabeça e você tem que seguir aquele tempo para conseguir realizar tudo, né? Então, assim, mas as leis trabalhistas aqui funcionam muito. Por exemplo, você chegou o paciente, ele vai para casa, ele não tem com quem cuidar dele. Normalmente a gente tem no Brasil essa um pouco de, ai, asilo, né? Não é legal. Aqui os asilos são fantásticos. Eu quero bem ficar, se eu ficar velhinha na Alemanha, eu quero ir bem para um asilo. Que E aí no eles Canadá têm. também é bem normal, né? O idoso ir É, para os asilo. sete, A gente, para sete é o que eles brasileiro, têm, para brasileiro parece que assim, poxa, ingratidão, né? Falta de gratidão, né? Pessoas Uhum. ingratas, não respeitam, não quer cuidar do seu idoso, mas no Canadá é bem normal. E é aqui bem normal, é. também. Aqui também eles têm muitas atividades, eles fazem ginástica juntos, eles saem para caminhar. Na onde eu morava lá tinha uma região onde tinha muitos asilos, então eles saíam para caminhar, fazer caminhada, passeios, eles iam no shopping. A autonomia deles aqui é fantástica. Uhum. Não tem esse lugar, por exemplo, você vai, você tá no trem ou no ônibus, não tem esse negócio de você levantar para o idoso. Ah, não. Já teve idoso que me xingou. É Ah, você tá autonomia. falando o quê? Que eu não posso ficar em pé? Então, tem essas diferenças culturais. A autonomia deles aqui, tanto que, como enfermeira, né? Aqui, quando você vai dar banho no paciente, você tem que deixar o paciente fazer tudo que ele pode. Porque ele vai chegar em casa e não vai ter ninguém para fazer. Porque eles são muito sozinhos aqui também, né? Uhum. Tem essa diferença cultural. Eles não têm esse negócio de família que nem a gente. Tô mal, eu vou ficar na minha irmã, ou vou ficar com os meus pais, ou meus pais vêm morar comigo. Não tem. Então, eles são muito independentes. Assim, ó, você bateu os 18 anos, meu filho pegou as malinhas e foi. Tchau pra ti. Então, isso é muito, muito deles, assim. Então, essa questão, então, de ficar cuidando do idoso, de ficar com esse idoso em casa, praticamente eles mandam pro Pflegeheim, que daí no Pflegeheim eles também, que é o asilo, que Imagina. aí também tem aonde eles fazem comida, eles têm esportes, têm jogos, Eles então têm eles têm todas umas assistência atividades, assistida, né? digamos assim, né? Isso, Esse e com o castigo enfermeiro 24 horas. do governo Então, de é uma gratuito? certa maneira, é melhor, né? É Assim, gratuito? pensando. Sim, dependendo do seu Pflegegrad, que é o seu grau de cuidado, você pode ganhar gratuito. Então, aqui funciona. Tanto que quando a pessoa ela recebe alta do hospital, ela tem um enfermeiro que vem na casa e faz todos os cuidados até essa pessoa ter autonomia para fazer. Que eles chamam de Pflegeambulantes, que é o enfermeiro ambulante que ele fica fazendo esses cuidados. Então, esse lado social deles é muito, muito forte. Realmente, assim. Aí as leis trabalhistas daqui funcionam. Uhum. Então, não tem esse negócio de ah, jeitinho brasileiro, não tem. Aqui É é tudo direto. muito reto, né? Preto no Estava branco e falando, acabou. a Isa estava falando dessa coisa da punição, né? E eu acho que é por isso que funciona bem, né? A sociedade como um todo, os serviços públicos funcionam, né? Claro, a gente não consegue nunca comparar com o Brasil, porque, primeiro, pelo tamanho da população do Brasil, é enorme, né? E o nosso país é um país novo, a Alemanha é um país que passou aí por duas guerras, esse peso do pós-guerra sempre vai existir, né? A memória Uhum. deles Ano passado elege isso aí como uma. eu tive a é, oportunidade de conhecer o leste europeu, né? E é realmente a velha Europa mesmo, né? Você ainda vê prédios em ruínas da época da Sim. Segunda Guerra, né?
Então, e você sente isso, né, na própria sociedade, eles carregam esse peso, né? Sim, eles têm muita vergonha histórica ainda. Então, por exemplo, estava aí nas últimas notícias que a Alemanha tem guerra, a Alemanha, eu tenho um amigo que trabalha no exército alemão, ele é alemão e trabalha no exército alemão. Ele falou, não vão, porque a Alemanha ela não quer Não quer mais mais. saber de guerra, entende? Então, eles têm essa consciência histórica, assim, muito forte com eles. Então, é uma coisa, assim, que é deles já, né? Essa, E essa aí, essa vergonha, essas né? gerações mais novas, elas foram meio que moldadas dentro desse contexto, né, de pós-guerra, e, de pouca valorização também do consumo, né? Eu vi uma reportagem que na Alemanha é muito comum as pessoas colocarem na porta de casa, não sei se é verdade, né? Colocar na porta de casa as coisas que não quer para doação, e aí, né, o vizinho pode passar, olhar né, e levar. Sim, isso tem muito aqui. Eu moro numa. É, Aqui eles têm muito essas coisas de colocar na frente de casa e você pode pegar. Às vezes tem coisas muito boas ali que você pode, às vezes. aqui também é assim. Você não pegou essa vibe, não, Anete, aqui? Eu peguei, mas eu acho que na Alemanha tem uma pegada mais diferente, é uma coisa que é mais constante, que eu acho que no Canadá, em Toronto, tem uma data específica, né, no mês. Aí não, eu acho que é uma coisa cultural, é corriqueiro, É, né? tem. É. Aqui é final de mês e no período do verão. Mas tem também, dependendo dos bairros, e tem gente que faz disso um negócio. Passa, por exemplo, o meu é Uhum. só para semana, eu tenho umas malas ali que o pessoal vai deixando, eu vou botar na rua. Hoje eu botei coisa de cerveja, aí passa o pessoal que vende, aí eles vão e recolhem. Aí tem a semana que você pode botar, é uma vez no mês. Entendi. Você bota as Mas coisas. é bem rotineiro, né? Até foi uma das coisas interessantes, assim, a gente tem várias coisas aqui, então, tipo, normalmente acontece muito isso das pessoas botarem caixas na rua e as outras pessoas, depois de um determinado tempo, não vir pegar, alguém passa e recolhe e leva embora, tipo, lixo, alguma coisa assim. Mas É. normalmente acontece sim. Até você falou em cerveja, aqui a gente recicla as latinhas, você paga 25 centavos de euro por cada latinha. E você recebe esse dinheiro de volta quando você devolve a latinha. Tem uma maquininha em todo o mercado que você Então devolve. você tem autonomia para colocar e para devolver. Você já leva no mercado. Um menino que morou aqui, ele falou isso. É fantástico isso. Você amassa as latinhas, vai tudo, daí lá mesmo você recolhe e já ganha e compra novamente outra cerveja. Compra. Achei fantástico isso. Sim, é fantástico aqui. Tipo, você vai, às vezes, as caixas de cerveja, as caixas de vidro, você vai e entrega a caixa inteira. E aí você compra de novo a caixa e assim vai indo, mas é pago esse valor, né? Você só paga o que você consome, né? Porque quando você devolve, você só paga a primeira vez. Aí você devolve, ganha esse dinheiro e depois você pode comprar outras coisas. Tipo, por Sim. exemplo, eu fui lá e devolvi um monte de latinha, um monte de garrafa plástica. E esse dinheiro, até uma época a gente chegou aqui entre nós brasileiros, nós estava rindo, né? Olha, a gente vai passar aí recolher latinha e garrafa plástica para ganhar um dinheirinho no mercado. Se ficar ruim, já tem uma opção para não Já ter. tem uma opção. É, E uma das coisas que também aqui na Alemanha fale que você está na Alemanha sem falar uma palavra, é as suas compras voando. Você não tem tempo de organizar as suas coisas. Você tem que tirar do carrinho rápido e jogar no carrinho rápido. Porque é, eles não têm essa. Que nem no Brasil, você chega, você tá no caixa e você conversa com o assistente, conversa com a pessoa de trás, dá um papo, não sei o quê. Não, aqui não. Aqui você passa, eles passam a compra assim, ó, puf, 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 e deu. E você paga. aparece. Parte, pelo amor de Deus. Que loucura Aqui eles isso. não têm esse negócio de conversar com a gente. Para de E, conversar. e você ou você compra a sua sacola ou você leva a sua sacola. Não tem, por exemplo, a sacola plástica, que não tem. É tudo a sacola de pano ou outras sacolas de papel ou de outro material, mas que você tem que comprar. Então, se você esquece. Aí a gente tem aquele montaréu de sacola que a gente sempre vai no mercado, esquece, pensa, vou passar no Compra e mercado. compra. Compra, 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 compra e compra. Então, assim, e
é nítido, assim, eles não têm, eu vou passar primeiro esse lápis, daí depois eu vou passar outro. Não, é pim, tchu, vai. E não pode ficar demorando muito, que senão o povo de trás já tá te xingando. Meu Vai Deus do atrapalhar o céu. fluxo. É verdade, é pensar no próximo. Eu acho isso bem Bem legal. interessante. Ô, Você ter o Luciane, zelo. É. interessante isso. Agora você falou de supermercado. Eu queria que, já que a gente falou agora das diferenças culturais e tudo mais, falar um pouco como é que está o custo de vida. Se você tem assim um panorama um pouco, por exemplo, valor do transporte, você já deu uma pincelada para gente, preço de aluguel, é, Uhum. por exemplo, eu acho que escola e médico, essas coisas, serviço de saúde é gratuito, né? Mas Uhum. como é que é essa coisa do custo de vida? Como é que alimentação, né? Já que a gente está no Uhum. supermercado. Assim, em relação aos aluguéis, os aluguéis é o mais caro daqui. Em média, você paga 700 euros para um aluguel quente, um apartamento. Aqui eles chamam de 2 quartos, mas não são 2 quartos, é uma sala e um quarto. Ué, gente, e por que que chama dois quartos? Vai É entender. dois ambientes. Mas Dois é de ambientes. boa, né? Então, eles chamam de cima, e aí você que lute, onde você quiser colocar a sala. Se você, e assim, se você tiver Então, uma dois criança ambientes. morando. Se você quer fazer o quarto sala e o outro quarto, Só que assim, se tiver criança na casa, então essa criança tem que ter o quarto dela com ambiente separado dela. Então ela não, por exemplo, você não pode fazer o meu, por exemplo, o meu eu vou fazer um quarto sala, beleza, não tem problema. Mas agora para a criança não, ela tem que ter um quarto bonitinho só para ela e vem uma pessoa justamente para isso. Olha, Então, eles são bem rigorosos, assim, com as crianças, eles têm muito. As crianças, aqui, eu vou falar outra coisa, e aí a gente já volta para a questão do financeiro. As crianças, elas são muito autônomas aqui. Então, as crianças, tem criança pequenininha, de 7, 8 anos, que a gente, por exemplo, o meu filho, eu sempre levei ele para a escola, busquei da escola, trouxe para casa. Aqui, as crianças andam sozinhas, e ninguém mexe. E se não, alguém mexer, se alguém mexer, é um problema. Porque outro pequeno, adulto é vê pequeno. outra pessoa. Uhum. Pequenininhos, 7, 8 anos, aqueles chiquinhos de gente, já pegam três sozinhos, já se viram, já fazem compra, eles têm o cartãozinho deles lá, já se viram sozinhos. Que Não legal. tem esse negócio de pai e mãe ficar junto o tempo inteiro. Já manda as crianças. Então a autonomia aqui é muito trabalhada, né? A independência, de não ficar dependendo dos pais para tudo. Não, aqui as crianças se resolvem, né? E daí eu já volto no assunto da escola depois, mais para frente, mas assim, em questão a alimentação aqui não é caro. O que é caro é a carne vermelha. Então, se você é carnívoro, se prepara o bolso. Que aqui a carne vermelha é muito cara, mas a carne de porco, ela não é tão cara e a carne Outra coisa que eles gostam, de frango também não é absurdo assim. Você pega umas promoções legais e uma das coisas que eles fazem muito aqui é comprar na semana. Não tem aquela coisa de fazer a compra do mês, de levar comida para todo mês e depois ir repondo o que precisa. Não, eles vão semanalmente no mercado para fazer as conhecido, compras. né? Essa coisa mesmo de, eu acho que ainda é um pouco da cultura que veio até do pós-guerra, né? De nada, pós-guerra, é. nada, muita coisa, né? Nada too much, né? É. Dentro ali, Estoque. né, do conforme, né? Mas aí, alimentação, moradia nessa faixa de 700 euros. E 700 euros a pro... alimentação, eu vou falar por mim. Eu gasto, em média, é que eu como muita salada. Eu gosto de uma carninha também, mas eu não como muita carne vermelha porque estou no preço. Vamos supor, você vai comprar um pacote de 500 gramas de carne vermelha que é 7 euros, Hum, em média. Então é bem caro. Aí você compra carne de porco por 3. Então, né? Mas assim, eu gosto de um peixinho também. Mas o peixe também aqui não é tão barato quanto no Canadá. hum. O salmão, por Sim. exemplo, aqui ele não Salmão é no Canadá tão é muito bom. barato. Ele é um preço caro. O camarão é baratinho, assim, dá na faixa de preço aí do porco, mas o resto, assim, é que frutos do mar também não são muito. Mas assim, eu gasto na base aí de 250 euros. Por, 200 a 250 euros por mês. por mês, perdão, por mês. Uhum. Com produto de limpeza, com café, com tudo, né? Então, não gasto mais que isso.
E para Então, lazer, é assim, assim, não é muito caro, não. lazer também ele é caro, ou você consegue ter uma vida social e ok, assim, né? Ah, uma Claro, das coisas falando assim, de que, salário mediano, né? sim, por exemplo, uma das coisas que, quando meu irmão veio me visitar, e ele falou assim, ai, Lu, vamos nesse lugar aqui que é mais simplesinho, que daí a gente não gasta tanto. Eu disse, André, olha o cardápio do lugar mais simplesinho, olha o cardápio do lugar mais chique. É o mesmo preço. Caramba, que legal isso. Tem alguns lugares que são, claro, tem uns lugares que são um pouquinho mais caros, mas você não paga mais que, vamos supor, você vai, que nem esses dias uma amiga minha foi comer um pedaço de bife, um salada e coisa lá, ela pagou 25 euros, Uhum. né? Então, é uma coisa assim que não é um absurdo. Imagina, você ganha aí um salário. Aqui a base de salário é 1.500 euros mensais e Uhum. você por 25 euros você come um baita de um bifão com salada e coisa lá, de batata frita e arroz, Aham. né? Então, assim, Aqui aqui não é caro para se viver. O que é caro mesmo é o aluguel, o que ele aluguel. consome um bom valor aí. Porque você anda pela Alemanha por 58 euros por mês, você aí gasta na média de 250 euros por mês em tudo aí de compra de mercado. E, né, o aluguel que sempre vai ser o mais caro, Você tem né? sempre a possibilidade aí, eu falo, para mim, o mais atrativo da Europa é você poder se deslocar de um país para o outro, pega um trem, acabou, né? Um custo Acabou. baixo, é. Um custo E, acessível, baixo não. Não indo à Inglaterra, em Londres, que lá você vai botar a cuia para andar uhum. dentro. Os trens são caríssimos. Então, assim, Mas sabe mas que os outros. aqui você tem um aplicativo chamado Ryanair, Raia, que você, é isso, o Ryan. E aí você compra passagem ida e volta para Londres por 100 euros. é. Não, de avião é barato. O ruim é sair do aeroporto, qualquer um deles, para você chegar no bairro que você quer. É para Ah, pedir sim. esmola. O Uber, convertendo, dá R$ 600 um Uber, você saindo do Heathrow para qualquer bairro. Nossa, eu nunca São fui a Londres, 600 mas reais. Aí ou você pega o trem ou conhece bem Londres. O Londres tem 5 zonas de transporte. E dependendo de onde você vai ficar, você vai pagar caríssimo. Então você tem que conhecer. Eu faço mentoria para Londres e sempre estudo. Vai estudar em Londres, estude na zona que a escola está. Porque se você ficar na zona 4 você vai achar um aluguel barato, mas o seu custo todinho vai embora no transporte. Uhum. Então, sim. Londres, você tem que saber se locomover. E os outros, o Canadá é excelente, né? Tudo é prático. Uhum. Você já tem na palma. Vancouver é um pouquinho diferente, mas você tem na palma da mão o seu controle financeiro. Londres, não. Até o trem, como diz esse trem, o regional e o expresso. Gente, até você descobrir o que é o regional e o expresso, seu dinheiro já foi embora. Ia estar lá o guardinha com a multa para dar para você. Boa, boa. Então, é, quando a gente fala da Alemanha, uma das outras coisas assim que eu acho interessante é que na Alemanha ainda se passa fax. Mentira! Igual no Canadá é o e-mail. Aqui também não tem essa história de você Canadense mandar o vai WhatsApp no para o seu colega WhatsApp, de vai pro trabalho. Não, eles odeiam. Aqui nem funciona o WhatsApp, né? É só o texto. Agora veja, uma dúvida: uma pessoa nova, turismo, ela consegue se locomover? Ela é bem orientada dentro da Alemanha? Ela chega no. Ela não fala, ela muito mal fala o inglês, o alemão ela não fala nada, mas a sinalização receptiva, ela é boa? A É, pessoa consegue se encontrar uma pessoa esperta, uma pessoa tendenciosa e com atitudes positivas, ela consegue se locomover, porque na França você tem dificuldades. Na Inglaterra você tem dificuldades, mas consegue porque o pessoal é gentil em orientar. Na França não, né? Paris, então, não é muito receptivo. E tem lugar que você chega, você é muito bem acolhido. Na Alemanha é assim. Eu vou sozinha, nunca fui na Alemanha e eu consigo me locomover sem sofrer.
É que assim, é tudo indicado pelas placas. Então, você vai, placa tá, assim, você chegou, você viu a placa tal no lugar tal e tal horário. Isso ali vai ser quase certeza, dependendo do horário, mas o local vai estar certo. Então, às vezes, como eu falei, o regional, às vezes, quando você pega esse toy ticket que você pode comprar, e então você tem que estar no local certo. Às vezes pode ser que o trem atrase, às vezes pode ser que o trem não venha, e eles te Essa foi informam na boa. hora. Essa foi Eles te boa. informam na hora. Então, Vou tá antecipar o teste. cancelado. Olha, E a gente aí vai para a você que lute. Alemanha, fica atento que o trem pode não aparecer, pode não O chegar. trem pode não aparecer. Mas normalmente, quando eles falam em horário, eles são bem certinhos. Mas quando os trens já é outro problema. Quando você Os foi ônibus não. para o Canadá e para os Estados Unidos, também foi dentro de um programa de trabalho com enfermagem? Não, os dois foram. Um foi como quando eu estava na faculdade, que foi um intercâmbio nos Estados Unidos, e no Canadá eu não fui para trabalhar como enfermeira, eu fui para saber como é que era o Canadá e fiquei 2 anos lá. Ah, e quase que não mudou Então, também, porque o Canadá, Toronto. Eu falo que Toronto tem a magia, né? É sim, uma coisa, ou ame ou odeie, né? Porque também tem gente que não gosta. É eu interessante. adoro Toronto. Meu Deus. Mas a Alemanha também é um lugar muito bom de se morar, assim. Eu acho que na questão social, na questão, por exemplo, as escolas aqui, é muito interessante o incentivo à cultura, né? Que eles têm aqui, por exemplo. As crianças, elas podem falar até 4 idiomas, então elas vão para outro idioma e aprendem. Por exemplo, eles podem aprender latim, se eles quiserem, né? Eles podem aprender outros, francês, alemão, inglês, alemão e inglês é norma, né? Mas, assim, realmente, e eles focam, por exemplo, a criança aprende um instrumento musical, aprende um esporte. Eles são muito focados aqui com as crianças. A educação aqui eu acho uma coisa fantástica. As formaturas deles, então, de criança de escola, é coisa mais linda, parece um evento, assim. É um evento como se fosse uma formatura de faculdade. É lindo, é demais, assim. E eles têm aqui, aos 10 anos de idade, eles têm mais ou menos uma separação. Por exemplo, a criança é boa em matemática, então ela pode seguir a área de engenharia, de qualquer outra coisa. A criança é boa em ciências, então ela pode seguir a área de enfermagem, de medicina, e aí, dependendo das notas que ela tirar, ela vai para determinada profissão. Então, isso aí já é meio que focado. Ele já, aos 10 anos, é decidido a vida da criança. Nossa, que coisa interessantíssima. Eu nunca ouvi falar, mas deve ser um modelo que não sei se deve estar dando certo, que se eles aplicam até hoje, né? Mas é bem Sim. diferente, né? Porque com 10 anos a criança é muito pequena, né? Ela pode mudar. Sim, Se com pode mudar, 18, mas se com não, eles 18 eles você já está na chegam faculdade, direitinho. depois você está no meio da faculdade, não era essa não, quero ir para outra. Ah, Né? não, mas aí eles abrem as possibilidades, sim. Ah, tá. Não, e as faculdades são todas públicas, mas você já entra dentro das suas notas e dentro das matérias, das disciplinas que você tira as notas mais altas, eles já te orientam para determinada profissão. Olha, se pudesse, a É. gente ficar a noite inteira conversando, eu, Luciane e Isa, porque o papo está maravilhoso e está muito, muito informativo. Mas a gente tem o nosso tempo, né? Então, Oh, eu queria que você me falasse. Imagina só que eu sou um seguidor, né, do nosso canal. Eu sou da área de enfermagem e fiquei interessada de tentar algum programa no exterior para que eu pudesse sair do Brasil e tentar, né, um programa de trabalho e que eu possa morar em outro país e entrar com tudo direitinho, enfim, né, seguindo, como a sim. Isa sempre fala, o protocolo, todas as regras, para não ter problema. É, qual o conselho que você daria para essa pessoa? Por onde começar? Por onde pesquisar? Uhum. Tem várias companhias que fazem, né, esses programas de trazer os brasileiros para cá, mas o que eles pedem sempre é o alemão. Não tem como você fugir disso. Dificilmente vai ter um programa que vai, como eu tive, que o programa já se extinguiu, que foi você receber um salário para ficar no Brasil e estudar o alemão.
por 9 meses, Que com as bacana. provas pagas, né? Mas pode ser que sim, mas ficar de olho no governo alemão, no site do governo Do alemão, governo do Ministério alemão. da Saúde do governo alemão, que ele sempre vai ter propostas em aberto ali para enfermeiro, eles estão precisando de enfermeiro demais Uma aqui, carência mesmo, né? Existe uma uma Imagino. carência procura mesmo. para Só que quando você começar, claro, o início é difícil, mas depois que você se adapta, você pega o ritmo. E os salários daqui são muito atrativos. Não são aqueles salários mega, mas são salários que você igual do consegue que se no manter e ter uma Brasil. qualidade de vida. Uhum. Sim. Qual é o valor, em média, da hora de salarial de um profissional? O que ele começa e como ele vai evoluindo? Que a Olha, gente sabe que o começo ele tem sim. uma É, base sindical, quase que sindical. sim. O início eu ganhava aí na base de 1.800 euros por mês. Agora já tá. E eu não tenho ainda o Anerkennung, que é a revalidação do diploma aqui. Eu vou fazer a prova mês que vem. Depois eu passei a receber 2.200 quando eu revalidei toda a minha experiência no Brasil. A minha base de salário hoje é 2.200 euros. E no futuro aumenta a 800 euros. Hum. Mas não é por hora, é mensal. Não, é É isso? mensal. Ah, É não é por mensal. Ah, hora. ok, E aqui o ok. enfermeiro ele pode usar até 5 dias de caô, que a gente chama, que são o caotag, que é o dia que, por exemplo, não está se sentindo bem. Se você vai no médico aqui, o médico dá muito tempo de atestado. Já briguei com o médico aqui por não pegar tanto atestado, mas eles dão muito tempo de atestado aqui pra gente. Eles querem que. Tem uma coisa na Alemanha que eles querem que você melhore para daí você voltar a trabalhar. Você não Veja pode bem, trabalhar mais é, ou menos doente, não. Você vai trabalhar estando são, estando 100% curado, com a saúde boa. Então, aí você pode usar aqui 5 dias de caô, que é o dia que você não vai trabalhar por algum motivo, avisa a sua estação e aí eles já sabem que você não vai trabalhar naquele dia. Então, é muito interessante aqui. Eu acho que para todos os enfermeiros que têm e que têm família, principalmente, ou que estão sozinhos, enfim, eu acho que é um país maravilhoso. É um país que recebe a gente, tem sim as diferenças culturais, e se o alemão brigar com você, não leve para o coração. Acham que tá tudo bem, não leva nada pro coração, porque eles são assim mesmo. Daqui a 5 minutos eles te chamam para tomar café. Ai, que bacana. Então que bom, é uma Você, com diferença menos de um ano cultural. aí, você está para lá de adaptada, está muito bem. que A gente bom. vê pelo seu rostinho que você está plena, tranquila, fazendo o que gosta. Então, isso aí eu acho que não tem preço, né, Isa? É o que tem de Não, melhor. não. E para os brasileiros É. que pretendem vir como enfermeiros, eu só falo uma coisa: os pacientes aqui, eles amam a gente, eles dão gorjeta pra gente. Então Ah, você não pode pegar a gorjeta para você, você tem que dar para o café dos trabalhos. Mas é Bom muito, trabalho. muito comum eles te dar 20 euros, 30 euros, 50 euros. Nossa, como você é querido, como você é bem atencioso, eu nunca tive um atendimento desses. Então, se preparem aí os enfermeiros brasileiros que queiram vir para nossa, cá, que fiquem de olho sim. especial. Tem uma empresa chamada Hello Nurse também, que é uma empresa de Pomerode, que eles trazem enfermeiros para cá também. Muito querida, a Charlene é uma das que traz os enfermeiros para cá. Hello, Ela é Nurse. enfermeira Ah, Hello Nurse. E eles trazem enfermeiros para cá também. É uma companhia que eu indico porque eles vão mais na sua adaptabilidade em da de- relação às regiões. E muito bacana. A Alemanha está aqui de braços abertos e Que sempre delícia, esperando por todos nós. Ok. que Deixa eu delícia. só concluir mais uma vez, o ponto-chave é isso. Você que é especialista em qualquer coisa, se você tem intenção de imigrar, o domínio da língua mãe daquele país vai ser sempre cobrado de você. E o inglês. Então, não adianta só ter um currículozão, os skills todos empoderados, mas se você não sabe, se a língua não sabe se comunicar de maneira a resolução de problemas, não adianta. Estude, seja alemão, francês, italiano, seja dono, porque a gente vê muito brasileiro dizendo, eu não gosto do país porque eu fui isso, isso. Não é. Todo mundo que tem uma especialização é bem-vindo. E dominar a língua é o primeiro passo, gente.
É mandatório, com certeza. Luciane, É super mandatório, é. obrigada por você dispor do seu tempo, compartilhar tanta informação boa, informação relevante, e eu acredito que são informações que vão ajudar outras pessoas, que é o nosso objetivo aqui sempre no podcast, além de trazer informação boa, ajudar outros que talentosos que ainda estão hibernando no Brasil, só no sonho, né? Só no sonho. Mas Vai dar, venham, venham, vale a pena. vale a É pena. difícil, mas vale a pena. Pessoal, antes da gente terminar, eu queria aproveitar junto com a Isa e fazer aqui a divulgação de um programa de estudo. A Luciane já falou que também já foi intercambista, eu também fui, Isa também. E assim, alô, galera da meia-idade, porque esse programa é para vocês. O nome do programa é Escape. A IC, ela desenvolveu esse programa de estudo para quem deseja viajar, passear e aproveitar o tempo para aprender o inglês. Então, esse programa ele existe já na cidade de Malta, não é, Isa? A Isa pode falar melhor dele. Malta, Malta, Inglaterra, então assim, Irlanda e alguns. E o que é que ele significa? Ele tem datas específicas no ano, mas Malta é o lugar mais procurado por ser mais, porque não é só você quer fazer, você é uma pessoa que trabalha muito, só tem 10 dias de possibilidade de viajar, de fazer um intercâmbio, aprender o inglês, conviver com a tua faixa etária, com aquela turma bem legal. Ou é um viajante, eu sempre viajo, mas eu gasto como turista. Mude essa sua cabeça, aprenda se divertindo e vá para a Inglaterra, vá para a Irlanda, vá para Montreal, que Montreal também tem esse Montreal programa, também tem ou agora, né, seja, onde Luciane? você Legal. tem. E a IC ela começou com 30 a mais, foi ela que iniciou, ela está em 16 lugares, 16 países, mas com especificação muito grande. Malta, porque eu fui a Malta, eu fiz esse programa, antes ele tinha outro nome, mas eu fiquei lá. E, gente, sem medição. Por quê? Tem muita gente que tem tempo, tem dinheiro, mas tem medo. Outra, tem dinheiro, mas não tem tempo. Então, aí a gente faz esse link com você. Você vai entender o que é ter essa experiência. Eu acho que todo mundo merece ter uma experiência de intercâmbio. Independente, eu não tenho inglês nem eu tenho medo. Ai, meu Deus, eu louca para. E o tempo passa, né? Contra a gente. Ele urge e você não gastou com você o seu tempo. Isso é muito importante. Por o nome Escape, uma escapada. Venha dar essa escapada conosco. É isso, é isso. Já demos o nosso recado. E a gente vai voltar depois com mais informação, mais detalhes. De repente, a gente traz até alguém da IC para detalhar esse programa. Eu acho fantástico. Eu já fiz intercâmbio, eu acho que assim foi divisor de águas para mim. Depois que você começa a falar inglês, entender, a socializar em inglês, é fantástico. É um mundo que se abre para você e com certeza vai te ajudar em outras áreas da vida, né, a seguir em frente, como a Luciane, que já está agora lá na Alemanha. Tá bom, pessoal? Então, por hoje, a gente fica por aqui e a gente se encontra num próximo episódio. Obrigada, Luciane. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.